que aconteceu algo que também não é comum, que é uma falha do Carlos Miguel, e uma falha decisiva no caso, porque aí o Palmeiras levou um gol. E assim, o futebol é desse jeito mesmo, o anormal é um time ficar tanto tempo sem perder um jogo, independentemente de ser no seu estádio ou não. E as reações não podem ser como você mesmo disse, como se o Palmeiras estivesse numa longa sequência de derrotas e empates, não vencesse um jogo há várias semanas, contando ou não o período da Copa, não importa. O Palmeiras continua liderando, hoje foi uma perda de oportunidade, porque o Flamengo em casa também não conseguiu um resultado que era importante para quem é perseguidor, e o Palmeiras vai ter que recomeçar. Mas quando se tem uma invencibilidade tão grande em casa, dá para compreender que as sensações não sejam boas. Mas o Atlético mereceu. A gente não pode deixar de mencionar a partida que o Atlético fez e a vitória merecida que o time do Barba conseguiu aqui em São Paulo. Exatamente. Aí, Jailson, a gente levantar aqui os pontos positivos desse Atlético Mineiro hoje, né? Claro que a gente vai falar muito de Palmeiras porque tem a briga pelo título, né? Mas eu acho que a gente tem que exaltar essa vitória do Atlético Mineiro. Ainda mais um time que... Olha, concordo naquilo que tu disseste. Acrescentaria só que depois é preciso fazer o mais importante, que é meter a bola dentro do golo e não deixar que o adversário a meta na nossa. Acho que fizemos um bom jogo até à entrada da área do nosso adversário. Acho que dominamos, controlamos, mas temos depois que cruzar mais, temos que rematar mais no golo. É verdade que o adversário, na minha opinião, nos tentou pressionar no início, mas só nos parou à frente da área e com praticamente 11 jogadores atrás da linha da bola. Mas como é que eu tenho que vos explicar que a forma como sofremos os 2 golos, nós conseguimos evitar isso. Faz parte do futebol, vai acontecer. Não queríamos que acontecesse. Portanto, é estes 2 aspectos. É ser mais contundente no último terço a nível de remate exterior, a nível de cruzamento, a nível de mais risco. Claro que precisamos também de criatividade, precisamos também das ações individuais dos nossos jogadores. Como disseste bem, na minha opinião, é um jogo positivo da nossa parte, mas aquilo que é importante mesmo, que é o resultado, que são os números, que são os golos. O nosso adversário foi mais eficaz, defendeu muito e com muitos e nos criou muita dificuldade. Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. E foram mais de 440 dias que o Paulinho não iniciava uma partida como titular. O que você conseguiu sentir do desempenho do camisa 10 e o quanto fez falta hoje, nisso que você acabou de falar do ataque, o Ramon Sosa, que é um jogador que consegue também te dar profundidade, empurrar os zagueiros adversários para trás nesse tipo de jogo onde o adversário baixa muito as linhas? Mas são circunstâncias, os castigos, não sou eu que os dou, né? Igual lá, casos semelhantes, critérios diferentes. Amarelos fazem parte, jogadores que foram às seleções e as suas seleções tiveram bom desempenho e que nós neste momento não podemos contar com eles, lesões fazem parte, mas sinceramente não acho que tenha sido por isso. Eu acredito muito naquilo que é o desempenho coletivo da equipa, acredito muito naquilo que nós fazemos e trabalhamos todos os dias. As opções ainda não temos o elenco enxuto, não só em termos de lesões, mas também em termos de jogadores que estão a recuperar a forma, jogadores que estão castigados, jogadores que ainda não chegaram. Mas gostei do Paulinho, acho que o Paulinho fez um excelente jogo, acho que na primeira parte a grande oportunidade que nós conseguimos tocar e romper até acaba por ser dele uma finalização dentro da área, infelizmente foi fora, como te disse, acho que é difícil estar-te a dizer isto, mas acho que é um jogo que o domínio e os números não traduzem o resultado. Mas o futebol é assim. Parabéns ao nosso adversário, foi mais eficaz, defendeu bem e com muitos e aproveitou os 2 golos que nós não fomos tão eficazes como devíamos ter sido nessas ações. Sei que eles não fizeram de propósito, mas o futebol tem disto. Oi, Abel, Silvestre da TV Gazeta, ao vivo aqui no Mesa Redonda. Professor, não deu certo a tentativa de trazer o Danilo, informação apurada por nós,
de que o Palmeiras não vai redirecionar esse valor de 28 milhões de euros ou quase 30 milhões para tentar um outro jogador. Era especificamente para o Danilo. Você pode confirmar se é isso mesmo e como é que você analisou a não vinda dele? Veja bem, entendo perfeitamente a sua pergunta, mas eu tenho jogadores competentes e suficientes dentro do plantel e o que eu quero mesmo é não perder ninguém, ou se perder jogadores que a gente entenda que não nos vão fazer falta. E o que eu quero mesmo é os jogadores que estão castigados estejam disponíveis, os jogadores que foram para as seleções que voltem e os jogadores que estão lesionados que fiquem bons. Quero é ter o elenco enxuto, pronto para ter mais opções para todas as posições que infelizmente, em função de todas estas circunstâncias, não sei se sabem, não estamos na máxima força, mas a tendência é melhorar e caminhar para isso. Portanto, futebol é assim que funciona. Agora, reconhecendo os méritos do adversário. Inclusive a favor dele, o futebol fez muitas vezes isso. A jogada do gol da vitória do Atlético Mineiro é uma jogada, não é igual, porque não existem jogadas iguais no futebol, do mesmo jeito que não existem jogadores iguais, por mais que sejam parecidos, ou técnicos iguais, por mais que enxerguem o jogo do mesmo jeito. Mas a jogada com vitória de um jogador no duelo pessoal, abrindo espaço para quem chega. O Palmeiras já ganhou esse Palmeiras do Abel, centenas de jogos assim, com o Flaco, com o Vitor Roque, com todo mundo. Já foi reativo. Isso, então. Agora, eu só não acho legal quando ele ele insere essas coisas, vocês e as narrativas. O Palmeiras tem esse jeito de jogar que o Abel descreveu. Ele continua sendo um treinador que merece ser elogiado, porque talvez ele seja o único técnico. E é assim, elogio, crítica, às vezes não tem nem elogio e nem crítica, e o futebol é assim também. Porque ninguém só merece elogio ou só merece crítica num determinado momento ou ao longo da sua carreira. Sim. Então, há coisas para ser elogiadas, há coisas para serem elogiadas e criticadas no mesmo jogo, na mesma entrevista, na mesma semana. Isso, quem anda no futebol, eu gostei dessa frase, quem anda no futebol deveria estar acostumado a isso também. E o Abel, ele ainda não se acostumou. Que se um dia você o critica e no outro você o elogia, não é que você você tem opiniões que não se sustentam. Isso. Você está apenas fazendo o seu trabalho conforme aquilo que você acredita e pensa. E tentando ser justo. Há quem não se preocupe em ser justo? Sim. Em todos os lugares. Não dá para generalizar. Não só no futebol. Então, assim, por que ele merece ser elogiado? Porque, embora ele não tenha tido paciência nos últimos meses para dar entrevistas mais elaboradas sobre futebol, porque ele prefere a escolha dele, falar sobre outros assuntos, ele continua sendo talvez o único treinador top no Brasil que fala sobre o próprio time sem melindre de entregar segredos para os técnicos adversários. Ele fala, ele acabou de falar. O Palmeiras tem 3 rotas de ataque. Uma é uma, outra é outra. E às vezes ele elabora, quando perguntado sobre isso, sem nenhuma preocupação de, o outro treinador está ouvindo e vai me pegar. Não, ele não tem essa preocupação. Por quê? Porque ele tem muita fé no taco dele, para usar uma expressão bem brasileira aqui, que talvez ele não conheça. Ele tem muita fé na capacidade dele e no time dele. Então, ótimo. As 3 rotas ofensivas que o Palmeiras tem, as pessoas que prestam atenção conhecem. Quando alguém diz uma nova maneira de jogar, não está querendo dizer que o Palmeiras está tentando desfazer tudo o que vinha fazendo antes e agora só joga de um jeito. Sim. Porque não existe time que só joga de um jeito também. Nem pode existir. Ele me surpreendeu positivamente, porque eu achei que ele ia começar cantando aquela do Skank. Cadê o pênalti que não deram pra gente no primeiro tempo? Ele nem citou, eu não sei, mas apesar que a coletiva continua, né? A gente pegou um trecho. Então, se alguém vai chegar a falar, mas por enquanto... Se alguém perguntou a respeito, até se justifica, mas eu achava que ele ia, até pela reação durante o jogo, né? Da reação dele. Não foi isso que aconteceu. É uma das vezes em que ele falou de futebol. Se você pegar as entrevistas do Abel, tem muita entrevista de cortina de fumaça, de indignação, em que ele quer ensinar jornalista, quer pautar jornalista e não deixa o jornalista falar como é que se joga ou supor como é que se joga. Tem tudo isso. Mas hoje foi uma entrevista muito lúcida. Sim. Ele fala dos problemas que o Palmeiras teve, ele fala o negócio do cruzamento. Eu fiquei pensando assim, bom,
Mas o que ele está querendo dizer? Aí, num segundo momento, ele se refere especificamente aos laterais. Ele quer a participação, a produção desses jogadores. Mas aí tem um problema. O Piquerez do lado esquerdo vai entregar. E eu queria pegar o gancho do que ele falou em relação à jogada de interior. Realmente, o time do Palmeiras hoje, com todo mundo à disposição, o que mais vai ter é triangulação, 2 toques, 1, 2, pá, movimentação. Você acha que o que não aconteceu hoje é justamente porque falta Vitor Roque, porque falta Flaco, porque o Paulinho está entrando hoje também? Você tem Paulinho, Arias, Vitor Roque e Flaco Lopes. É um baita todos esses quarteto. Jogadores que procuram associação. Sim. Procuram um jogo por dentro. Então, para mim, o Abel ele já está fazendo um jogo, um sistema com 3 zagueiros, tá? Com a linha de 5 ali no